Boa tarde, meus amigos. A razão de eu estar agora aqui apresentando esse vídeo é no sentido de colaborar com o pensamento, com a discussão junto à sociedade brasileira. Na verdade, vivemos um momento em que se trava uma guerra de valores, uma guerra de princípios, uma guerra de ética e de moral nas coisas e entre os cidadãos públicos. Com surpresa, assisti o ministro do Supremo Tribunal, Dias Toffoli, falando que, ao longo das investigações desse inquérito das fake news, foi constatado que os autores, os prováveis autores das fake news, recebiam dinheiro do exterior, não é? Que parece, pelo que foi dito, que seria de empresários brasileiros atuando em outros países. Eu acho muito engraçado isso, se não fosse triste. Eu acho isso de uma hipocrisia. Eu acho isso, em partido das autoridades brasileiras, de uma falta de caráter inominável. Porque vejamos um pouco atrás. Se os senhores e as senhoras se recordam, em 2017, se não me engano, o pastor Caio Fábio veio a público denunciar que ele, que admirava o Luiz Inácio Lula da Silva, o considerado o maior ladrão da história brasileira, certo? Ele diz que admirava o Lula e que teve contatos com ele, até que um dia foi surpreendido com a proposta do senhor Lula para que ele, através dos seus meios, dos seus contatos, fizesse entrar no Brasil cerca de 35 milhões de dólares da Líbia, do governo líbio. Como sabem, o senhor Muammar Gaddafi, que foi assassinado, não é, ao fim da revolta da população da Líbia, com ódio do seu governo, dos seus desmandos, o Lula pousava com ele abraçado, dizendo que era o seu melhor amigo, o grande amigo de Lula. Então, o Caio Fábio diz que se recusou e ficou terrivelmente decepcionado com a cara de pau, com a falta de escrúpulos, com a falta de caráter desse homem que foi presidente do Brasil. Esse dinheiro, suspeita-se, e algumas fontes da inteligência afirmam que esse dinheiro entrou e financiou a campanha do senhor Lula. Não satisfeito, veja bem, nós acompanhávamos quando eu atuava na contra-espionagem, nós verificávamos, isso é a declaração também do ex-chefe da espionagem do Instituto KGB no Brasil, o Georgi Novikov, ele dizendo que uma das funções dele era distribuir dinheiro para os comunistas, para o Partido Comunista, aqui no Brasil, como em toda a América Latina. Então, era uma das funções do chefe da espionagem, então, espionagem soviética, certo? Então, não é novidade, não havia novidade nisso, que eram feitos esses depósitos. A novidade é que Cuba, o Partido Comunista de Cuba, decidiu seguir o mesmo exemplo, não é? E ainda, por ocasião da campanha do mesmo cidadão Grande Larápio, vamos tratá-lo assim, não é? Constatamos que o governo cubano havia enviado 3 milhões de dólares para a campanha do senhor Lula, o Grande Larápio, certo? Isso foi constatado, isso saíram reportagens sobre isso. E quem foi que trouxe esse dinheiro? Por aquilo que é chamado a mala diplomática, que é por onde transitam, onde são enviadas as correspondências de país para país e que são invioláveis. Esse dinheiro foi parar nas contas do PT, certo? E isso também foi confirmado pelo ex-assessor e ex-ministro de Dilma e ex-ministro, que foi um dos artífices do PT, certo? O senhor Palocci. O Palocci disse isso, que veio dinheiro de Cuba para financiar a campanha do senhor Lula. Nada aconteceu. Ninguém disse nada. Também veio dinheiro, o Cerveró. Lembram-se do Cerveró, que foi condenado no escândalo da Petrobras?
O senhor Cerveró também denunciou que foram destinados 50 milhões de dólares para a campanha do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, o maior ladrão da história do planeta. Então, esse dinheiro foi investigado, isso constatou-se e aconteceu o quê? Nada. Nada aconteceu. Também para a campanha do senhor Luiz Inácio Ladrão da Silva veio dinheiro de Angola. Esse dinheiro, 50 milhões, que o Cerveró se refere, foi de transações dessas negociadas realizadas do governo Lula com o governo de Angola, certo? E não satisfeito ainda, o Medina, que era tido como padre das Farc, as Forças Armadas Revolucionárias, lembram-se, a organização narco-guerrilheira, o senhor Medina, que era membro das Farc, disse em reunião com membros do PT que seu governo que a sua organização tinha mandado 5 milhões de dólares para a campanha do PT. Querem mais? Querem ver mais detalhes? Isso tudo está no meu livro Marxismo, o ópio dos intelectoides latino-americanos. Eu conto esses detalhes porque é necessário, num país de mentiras, num país de falcatruas, não é, que alguém que militou na inteligência, que acompanhou esses fatos, que venha a público relatar essa canalice, esses horrores de países e organizações estrangeiras financiarem a campanha do eleito presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e agora o homem que trabalhou no seu governo como assessor de outro membro condenado na justiça, não é? De vir agora como ministro dizer da sua surpresa, está surpreendido de ver que empresários de dinheiro do exterior veio para financiar os jornalistas ou sei lá quem que fabricava as pseudo-fake news. Leiam o livro e terão mais detalhes sobre isso. Até mais ver.